E nós vamos abrir em Gênesis. Eu creio que os irmãos, assim que vão tendo discernimento, percebem a voz do Espírito Santo, né? Fazendo um trabalho de consolação e um trabalho de encorajamento. Sim ou não? Dá para perceber, né? É o momento que aquele que nos ama, ele vem sempre colocar a sua mão no nosso ombro, né? Sua mão no nosso ombro. Quantas vezes ele faz isso, né? Gênesis 22. Se vocês quiserem se sentar, podem sentar, porque a gente vai começar a ler. Só para recordar, no dia 31, o Senhor, movendo-se aqui sobre nós, a igreja, Ele nos inspirou que chamássemos esse ano o ano das bênçãos de Abraão. E nós sabemos, desde o capítulo 12, quando Deus fala para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra, né, que seria a terra prometida, e que faria dele uma nação, quer dizer, ele faz promessas a um homem já idoso e a esposa idosa e estéril. Você vai dizer para estéril que ela vai ser mãe de reis, e ela é estéril. Vai dizer aquele homem. E isso tudo marca profundamente a história da nossa salvação. Marca a história da nossa salvação. Porque ali dos lombos de Abraão, não é, sairia uma descendência cujo maior seria Jesus segundo a carne. Jesus, quando ele toma a natureza humana, quando ele fala, e em você serão benditas todas as famílias da terra, falando do Senhor que viria. E a trajetória de Abraão, a caminhada de Abraão, a peregrinação de Abraão, deve se tornar um modelo inspirador para todo aquele que se tornou também filho de Abraão, quando creu em Jesus como Salvador. É interessante, vocês todos já leram, devem ler várias vezes, leia várias vezes. Um dos segredos de ter grandes revelações nas Escrituras não é ler uma vez, estou satisfeito, é ler muitas vezes. Abraão teve provações, Abraão passou por tribulações, Abraão teve fracassos, não é? Mas se levantou Abraão. Se tem alguém aqui hoje que já fracassou em alguma área, não continue, se levante. Deus te estende as mãos. Amém? Nosso Deus é sempre assim, Ele sabe quem nós somos, não é? E Ele então é forte o bastante para nos levantar novamente. Amém? Aquilo que pode travar a sua vida é quando você conhece a palavra e deliberadamente você não cede à insistência amorosa de Deus. Você continua deliberadamente, sabe? Você conhece um princípio, conhece a lei de Deus e vai. Então, uma palavra aqui suave é no sentido de que você decida querer fazer do jeito de Deus. Muitas pessoas teimam em fazer o contrário, e aí elas atrasam muito, sabe, as promessas de Deus nessa terra ainda.
que o céu está garantido através do sacrifício de Jesus, não é isso, é maior que tudo. Todavia, eu não aceito a Jesus hoje, de manhã, e vou para o céu à tarde. Eu não aceito de Jesus hoje, não é? E daqui a pouco, olha, já quero marcar aqui o meu funeral, tá? Porque dia tal, estou partindo. Não tem muito tempo. Isso não existe, não é verdade? Salvo alguma exceção, isso não existe. Porque Deus quer que você seja um troféu dele para proclamar a glória dele, proclamar as mensagens e através da tua vida, isso ele quer fazer. Por isso você fica um tempo na terra. Muito embora o maior desejo de Deus é que você vá lá para o céu, mas ele trabalhou dessa forma que aquele que foi salvo, aquele que foi liberto, aquele que foi transformado, venha frutificar aqui e experimentar o melhor de Deus ainda nessa terra. Eu creio assim. Quem crê conforme diz a Escritura, assim? Louvado seja Deus, né? Lá no capítulo 24, tem aquele versículo primoroso que diz que Deus abençoou Abraão em tudo. Deus abençoou Abraão em tudo. Agora vejamos que Deus disse que vai dar a ele um filho, né? Que foi a promessa feita, daria a Isaac. Fala que vai fazer dele pai de multidão, mas um belo dia Deus vai falar com ele e vai pedir que ele entregue o seu filho, o único filho, Isaac, para ser oferecido em holocausto. Ele seria despedaçado, cortado. Vamos ver como é que Abraão lida com essa situação. Vamos fazer a leitura aqui comigo. Capítulo 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferecê-lo ali em holocausto, sobre um monte que eu te mostrarei. Aí, vamos observar que Deus é sempre o mesmo Deus e o ser humano é sempre o mesmo ser humano. E o que vai fazer a diferença é se este ser humano um dia se rendeu completamente a Deus, ao ponto de se submeter aos seus propósitos e desígnios, mesmo que isso venha aparentemente parecer que é uma coisa dolorosa, não é? Que é algo doloroso. Aqui nesse capítulo tem inúmeras lições, e uma delas é que Deus, a grande verdade é que Deus manda na gente. Deus dispõe de cada um de nós. Amém? E a hora que você para de brigar com Deus, para de ir no sentido contrário, é o momento que você começa a desfrutar a plenitude de Deus na sua vida. E como vem isso? Muitas das vezes por um teste, muitas das vezes por uma provação. E é o que ocorre aqui, né? É interessante que diz muito claro aqui na Bíblia que Deus prova. Deus pôs Abraão à prova. Tem algumas versões que falam Deus tentou Abraão, né? Mas o sentido não é de uma tentação para o mal. Mesmo quando aparece na Bíblia, Deus tentou Abraão, não. Deus prova, Deus testa. Ele acredita em mim mesmo? Ele me ama mais que tudo realmente? Porque quando você veja que Deus vai fazer essa prova com Abraão, e vai ficar exposto ali, se Abraão de fato acredita, se Abraão de fato obedece, se Abraão de fato o ama. Um dos problemas das pessoas de não desenvolverem muito
é essa dubiedade, não é? Muitas das vezes entre Deus e alguma outra coisa. Essa é uma das áreas que nós precisamos pedir para o Senhor nos ajudar, e Ele está dentro de nós hoje pelo Espírito Santo. Porque hoje é uma época maravilhosa, no sentido em que Deus veio morar dentro de nós. Todas as nossas dificuldades no que diz respeito da velha natureza, né, e aquilo está lá em Gálatas, obras da carne, entende? Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós. Então, quem luta contra a prostituição, quem luta contra a inveja, o ciúme, quem luta contra, não é um anjo, mas é o próprio Deus e Espírito Santo, residente da tua alma. Ele mora dentro de ti. Lá em Gálatas, no capítulo 5, Paulo ensina isso, não é? Da luta da carne e o espírito. A carne, velha natureza, e o espírito, Deus e Espírito Santo lutando dentro de nós, desde que nós nos convertemos, correto? Fomos declarados justos, pertencemos a Deus pela perfeição de Jesus Cristo. Isso é uma garantia, né? Porque você não vai para o céu porque você é perfeito. Você vai para o céu porque você tem um Cristo perfeito. Vou repetir. Você não vai para o céu porque você é perfeito. Isso deve fazer com que a gente glorifique e venhamos a conhecer a doutrina da graça. Não da desgraça, mas da graça, do favor de Deus. Que Ele me concede perdão, Ele me concede justificação, Ele me concede regeneração, Ele me concede batismo com o Espírito Santo, e Ele faz isso por causa do mérito de Jesus. Aleluia! Eu não sou bom, nem me tornei perfeito. A Bíblia diz, pela graça sois salvos. Graça é entender que nós não merecemos nada do que nós temos. Nós não merecemos nada do que Deus nos dá. Ele nos deu por causa de Cristo. A igreja do século 21 precisa voltar às páginas da Bíblia e encontrar lá a mesma doutrina, a mesma verdade. E o justo viverá pela fé. E evidentemente que meditando sobre a vida de Abraão, isso foi o traço marcante de Abraão. Ele não era melhor do que ninguém, ele era pagão, ele era idólatra. Ele não conhecia Deus, e não teria conhecido se Deus não tivesse se revelado. Assim também somos nós. Se Deus, o Espírito Santo, não usasse alguém para falar conosco, não usasse a página da Bíblia para ler diretamente a Bíblia, nós estaríamos cegos, tateando. Quando nós vemos pessoas no mundo fazendo coisas horríveis, não é? Devemos olhar o pecado, devemos olhar o diabo. E se não é a graça de Deus, poderíamos também estar perdidos aí. Sim ou não? Há alguém que pertence a isso, alguém que pertence àquilo outro, não é? E nós nunca podemos nos sentir melhores. Devemos sentir o seguinte: Deus estendeu a sua mão. Como Jesus que atravessou o mar da Galileia e foi lá e tirou aquele endemoniado da mão de 6.000 demônios. Ele estava lá, a religião não pôde fazer nada por ele, o governo não fez nada por ele, né? Os médicos não puderam fazer nada por aquele homem, eram demônios, forças malignas, mas Jesus foi lá. Assim a nossa salvação, Deus se fez carne e atravessou todas as esferas do céu. Eu vou repetir. Ele atravessa todas as esferas do céu. Ele era o Verbo que se fez carne, transformou-se um bebê no ventre de uma mulher e cresceu como homem, sem deixar de ser Deus. Foi ofendido, foi rejeitado, e no final ele foi na cruz por nossa causa. Aleluia! Se a trombeta tocar agora, segundo a epístola dos Tessalonicenses, que a trombeta de Deus soará,
os que morreram ressuscitarão. Nós, os vivos, seremos transformados e vamos à glória, sem ver a morte. Nós que estamos vivos, né? Sem ver a morte, porque por causa de Jesus. Eu vou perguntar à igreja do século 21, ainda acredita nessas verdades?